feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, diga, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só nele, somente dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei, profetiza, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Cante, seu irmão, sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a ti, diga. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Olha para ele e diga. Sim, sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mais uma vez, sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a ti. feita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Diga para ele, tu não morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Olha o seu irmão e diga, tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele,
Meus amados, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 11. Aleluia. Atos capítulo 11, dando destaque ao versículo 21 até o versículo 25. Quero louvar a Deus por esta excelente oportunidade de retornar a Curitiba. Quero agradecer ao pastor Pimentel, pastor Raimundo, a todos os obreiros, ao pastor Ival, pelo convite, ao pastor Gilmar, rever amigos, companheiros aqui de Curitiba, pastor Guilherme, a todos os amigos que tenho, pastor Marcos, Nani, enfim, nós vamos ficar aqui até amanhã, e até amanhã eu vou agradecendo a todos os irmãos, tá bom? Eu quero entender com vocês nesse culto missionário sobre o tema achado para fazer missões. Capítulo 11, versículos 21 em diante, todos já acharam? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Amém? Quem crê, levante a sua mão e diga glória a Jesus. Repita comigo: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Tome seu assento e muito obrigado. Aleluia. Lembre-se, você não vai morrer antes de Deus cumprir as promessas. Meus amados, nós estamos atravessando um momento muito difícil na nossa família. O meu sogro, que mora no estado do Pará, está com câncer, está praticamente nos seus últimos momentos de vida. A minha esposa está com ele ali cuidando, e nós tivemos de deixar um pouco essa obrigação familiar para estarmos aqui em Curitiba, verbalizando um pouco da palavra do Senhor nesse congresso missionário. Mas não é fácil convivermos com uma enfermidade dessa, que já está acompanhando meu sogro já há alguns meses, e nós estamos indo para o Pará, muito caro, muito difícil. Então eu conto com as orações dos irmãos. Quando os irmãos forem orar, lembrem-se de orar por mim, pela minha família, pela minha sogra, que é a sobrinha do pastor Cícero Canuto de Lima, e o meu sogro está ali esperando a hora de partir desta vida para a eternidade. Meus amados, hoje nós temos uma palavra missionária aqui. Nós temos uma palavra que, por certo, o Senhor Jesus incultou no nosso coração. Nós temos aqui versículos, nós temos aqui a expansão da igreja. A igreja, ela começou a crescer de uma forma extraordinária. Nós temos aqui uma grande perseguição que ora vem sobre a igreja depois da morte de Estevão.
E a Bíblia diz, tanto o capítulo 8 como o capítulo 11 de Atos, que são narrativas simultâneas, nós temos aqui alguns crentes que foram dispersos. E a Bíblia diz que por onde esses crentes passavam, eles anunciavam a palavra do Senhor. Atos capítulo 8, a Bíblia nos informa que um grupo de crentes ali denominado de discípulos, não os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, mas nós temos aqui os discípulos que chegaram ali na região de Samaria, e temos aqui em Atos capítulo 11 um outro grupo de discípulos que chegaram ali na região da Galácia do Sul e anunciaram a palavra, formaram ali uma grande igreja ali na cidade de Antioquia. E a Bíblia diz que a fama desta igreja chegara até aos ouvidos dos pastores que estavam ali em Jerusalém. A fama daquela igreja, a fama da igreja de Antioquia, ela permeou ali aquele espaço geográfico, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor cooperava com os crentes ali em Antioquia. A Bíblia diz que a graça de Deus residia ali, a bênção de Deus, a alegria de Deus estava naquela igreja, a ponto de que a fama daquela igreja chegasse até os ouvidos dos pastores ali em Jerusalém. E quando chegaram ali aos ouvidos de Jerusalém, os pastores de Jerusalém se reuniram, os apóstolos, então enviaram Barnabé para saber a novidade, o que estava acontecendo ali na cidade de Antioquia. Uma coisa eu começo a entender e quero compartilhar com vocês, que não foi apenas meramente a escolha de Barnabé. Barnabé não foi escolhido meramente porque ele era alto, bonito, ou tinha alguns dotes ou algumas virtudes. Não, amados, eu entendo que a escolha de Barnabé foi uma escolha de Deus, certas para fazer o seu trabalho. Barnabé foi escolhido, e eu vejo, amados, só para a gente já começar a entender, 5 qualidades, características importantes na vida de Barnabé, que fizeram Barnabé ser escolhido pela igreja ali de Jerusalém. A primeira qualidade está no capítulo 4, a Bíblia diz que Barnabé era dizimista e ofertante, ele ofertava na igreja, ele dava dízimo, ele contribuía. Olha, amados, vocês sabem que eu não tenho muita dificuldade de falar aquilo que Deus quer, e Deus já mandou eu dizer algumas coisas aqui, eu vou falar, viu, amados? Eu vou falar. Então Barnabé, ele era dizimista e ofertante, ele ofertava e dava ali os seus dízimos. A segunda qualidade que eu vejo em Barnabé está em Atos capítulo 11 e versículo 24. A Bíblia diz que ele era homem de bem, era um homem da paz, era um homem ali da palavra amiga, não era o homem do tumulto, não era o homem da briga, não era o homem da guerra, pelo contrário, ele era chamado homem de bem. A terceira qualidade que eu vejo em Barnabé é que ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus vai fazer uma coisa extraordinária aqui. Ele era homem cheio do Espírito Santo. E o que nós mais precisamos é dessa classe de pessoas da igreja. Porque quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não dá trabalho. Pelo contrário, ele trabalha e faz a obra do Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, levante essa mão santa e glorifique a Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. A outra qualidade que eu vejo em Barnabé é que ele era um homem cheio de fé. Aleluia! Ele era um homem de fé, porque para deixar o convívio da igreja aí em Jerusalém, para deixar o convívio ali dos apóstolos e se dirigir ali para a cidade de Antioquia, tinha que ter fé mesmo. Barnabé acreditava na obra de Deus, e Barnabé era obediente, irmão. Barnabé não ficou perguntando quantos crentes teria ali, quanto rendia a igreja. Os apóstolos
apóstolos disseram: você vai? Ele disse: eu vou, e pronto. E ele chegou, e a Bíblia diz que quando ele chegou, ele se alegrou no Senhor, porque viu a mão do Senhor cooperando com ele. Outra qualidade que eu vejo, talvez a última qualidade que eu vejo em Barnabé, é o versículo 25. Ele não gostava de trabalhar sozinho. E partiu, é aqui que eu vou pregar. E partiu Barnabé para Tarso. Ele não gostava de trabalhar sozinho. Barnabé reconhecia que o outro também tem chamada. Eu vou falar: Jesus amado, me ajuda. Porque hoje é uma classe de pessoas que só ele é pregador, só ele ensina, só ele é cantor. Se ele não tiver no vai, você está enganado. Tem muita gente aí também fazendo a obra do Senhor. Quem crê nisso, levante a mão e diga: eu faço parte disso. Bem, quando Barnabé chegou em Antioquia, depois dessas qualidades aqui exauridas no texto, Barnabé, quando viu a mão de Deus ali cooperando com a igreja, ele se alegrou. Então Barnabé, o que foi que Barnabé fizera? Naquele momento de alegria na cidade de Antioquia, a Bíblia diz que Barnabé partiu para Tarso. Por quê? Porque Barnabé entendeu que cabia ali perfeitamente um homem chamado Saulo. Eles já tiveram um encontro com Saulo. Tanto no capítulo 9 de Atos, nós temos ali Barnabé colocando a mão no ombro de Paulo e acreditando na chamada de Paulo. E depois de passado alguns anos, eu vou provar quantos anos se passou, a Bíblia diz que quando Barnabé chegou na cidade, ele lembrou de um homem chamado Saulo. E ele pensou consigo: Saulo cabe aqui. E a Bíblia diz que ele vai fazer uma viagem de Antioquia para Tarso. E eu fui buscar ajuda na geografia bíblica e descubro que de Antioquia, onde Barnabé estava, para a cidade de Tarso, distava-se aproximadamente 300 quilômetros. 300 quilômetros aproximadamente separavam ali a cidade de Antioquia para a cidade de Tarso. Agora, amados, Deus havia revelado algo para Paulo. Lembra no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para matar crentes ali na igreja, lá na cidade de Damasco? Lembram da história? Deus pega Paulo, salva Paulo, usa Ananias. Ananias fica questionando um pouco: Deus, este homem é mau, há tempos eu ouço a fama desse homem. Deus olha para Ananias e diz: vai, Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Pastor Raimundo, Paulo ouviu essa palavra aqui no coração, mas Paulo se ausentou. Paulo voltou para a cidade de Tarso. Eu vou explicar depois. O interessante é que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele disse assim: aqui cabe Paulo. E ele vai fazer uma viagem de 300 quilômetros aproximadamente, lá na cidade de Tarso. Quando ele chega na cidade de Tarso, a Bíblia diz assim: partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, a buscar. Ele foi atrás, é ele que vai atrás. Ninguém se oferece e ninguém fica se mostrando, é ele que vai atrás, é ele que vai te achar. E eu quero te dizer que nesse congresso de missões, Deus vai te achar aonde você estiver. Ele vai. Quando ele chega na cidade de Tarso, ele chega com Paulo a buscar, e achando, o conduziu. Na Bíblia não diz isso, mas vamos imaginar, irmãos, vamos usar essa mente que Deus tem nos dado, uma mente boa, limpa, pura, não é? Vamos imaginar.
Barnabé, quando encontra Paulo, diz assim: irmão Paulo, eu vim lhe buscar. Hoje chegou o momento de Deus cumprir a promessa feita no caminho de Damasco. Eu estava orando esta tarde, Deus me dizia claramente que o tempo da tua promessa está chegando do cumprimento. Eu vim aqui para te dizer que não importa a distância, mas quando chegar a hora de Deus da tua vida, Ele vai te buscar aonde você estiver. Levante a sua mão, só quem crê. Quem não crê não levanta, que não é obrigado. Glorifique a Deus. Deus vai te achar. Não há quilômetros que possam separar o momento da tua vitória. Agora vamos. Por que Paulo foi achado? E por que Barnabé achou Paulo? Eu quero pregar sobre 3 lições. Por que Paulo foi achado? E por que Barnabé achou Paulo? Primeiro lugar, Paulo foi achado para fazer missões. Primeiro, porque ele esperou o tempo de Deus. Vamos descortinar algumas coisas aqui. Paulo esperou o tempo de Deus. Nós sabemos que Deus fez uma promessa a Paulo no capítulo 9 de Atos. Não é isso? 9. Passa o capítulo 9, 10, 11, 12 e 13. É no capítulo 13 que nós temos o ápice da promessa, do cumprimento da promessa. É no capítulo 13. É no capítulo 13 que Deus, Ele efetiva aquilo verbalizado. É no capítulo 13. Agora, entre o capítulo 9 e o capítulo 13, entre o capítulo 9 e o capítulo aqui que nós estamos destacando, que Barnabé o achou, passaram-se aproximadamente 14 anos. 14 anos. A gente acha que obra de Deus é assim. Você está enganado, não é assim. Eu sou contra. Meu Deus. Eu sou contra desse negócio de ninguém estar preparado, pronto, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Deus não trabalha na pressa. Essa pressa que as pessoas estão colocando Deus aí não é Deus. Deus não trabalha apressado. Deus não atropela as coisas. Quem atropela as coisas é o homem, mas Deus não atropela. Deus, Ele tem um tempo certo. Paulo teve que conviver 14 anos com uma promessa. Eu tenho que me mexer, que a minha pressão hoje está muito alta. Paulo passou 14 anos com uma promessa. Você sabe que é 14 anos aquela promessa aqui incultada em si, dizendo: eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar mais. Quando Paulo aceita Jesus no capítulo 9, a Bíblia diz, no mesmo capítulo, que ele passa alguns dias em Damasco, mas as pessoas começam a brigar com ele e ele sai de lá. Gálatas capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz que Paulo vai então se isolar na Arábia. Ele fica lá um período de 3 anos. A Bíblia não diz, mas eu creio que Paulo foi rever algumas coisas lá. Paulo foi estudar o cristianismo, porque Paulo era muito bom de judaísmo, mas não conhecia nada sobre Cristo. Então os 3 anos que Paulo passa lá na solidão, lá no anonimato, ele começa a estudar o Velho Testamento da forma cristocêntrica, porque ele só conhecia o Velho Testamento pelos preceitos de Moisés, pelos 613 preceitos inseridos lá. Ele só conhecia isso. Era o tempo que Paulo tinha para estudar sobre Cristo, para ter um relacionamento melhor com Cristo. Depois dos 13 anos, a Bíblia diz que Paulo vai em Jerusalém, mas não dá certo, e ele volta para a cidade de Tarso.
Na cidade de Tarso ele fica o período que nós chamamos silêncio paulino. Ele fica 10 anos aproximadamente de silêncio. Vamos fazer a conta: 10 com 3, 13. E alguns meses, coloque aí 14 anos aproximadamente. 14, porque ele vai dizer que depois, passados 14 anos, eu subi com Barnabé. É esse texto que eu estou mostrando para vocês aqui. É esse texto. Quando ele diz em Gálatas capítulo 2 que passado 14 anos subi com Barnabé, é esse texto aqui. Quando Barnabé o acha, quando Barnabé o encontra. Agora, amados, 14 anos esperando não é fácil. Eu que sou sanguíneo, irmão, não é brincadeira esperar. Eu não gosto de esperar, também não faço ninguém esperar também. Mas Paulo teve que ficar 14 anos ali. 1, 2, 3. Mas Paulo, o grande apóstolo, teve que ficar 14 anos no canto, caladinho. Paulo, ninguém ouvia mais falar sobre Paulo. Até parece que a promessa não se cumpriria. O esquecido não deixou de ser escolhido. Vou repetir, era para você ter dado um glória a Deus aí, alguma coisa. O esquecido não deixou de ser escolhido. O esquecido não deixou de ser escolhido. Eu vou repetir: o esquecido não deixou de ser escolhido. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: o esquecido não deixou de ser escolhido. Diga mais uma vez, olhando para ele, como profeta, como crente: o esquecido não deixou de ser escolhido. Você pode estar esquecido da visão dos homens, mas Deus está de olho em você, contemplando os teus passos. 14 anos Paulo espera o tempo. Quer fazer a obra de Deus? Espere o tempo. Esse negócio de fornada de obreiros no Brasil está me preocupando. A gente participa de convenção aí, 600 pastores consagrados. Aonde nós vamos colocar esse povo? Porque ninguém quer para a África. Eu vou falar: opa! Ninguém quer ir para a África, para aquele mato lá. Às vezes fica aí, um esbarrando no outro em cima do púlpito, que não dá nem lugar para sentar. Amados, Deus tem um tempo na tua vida, e a hora de Deus vai chegar. Quem crê? Quem crê? Levante essa mão e glorifique a Deus. Deus só trabalha no tempo. Não se apresse. Eu vim aqui como profeta. Eu vim aqui para dizer mais uma vez à igreja de Curitiba, a presidência da igreja: Deus tem um tempo certo. Não adianta você tentar fazer as suas artimanhas. Não adianta, Deus só vai fazer na hora dele. Quem tem o tempo aqui é Deus. A caneta está na mão dele. Aleluia! Levante a mão direita e recebe a autoridade aí, glorifica a Deus. Levanta a tua mão direita, recebe o que eu estou recebendo de Deus aí. Coloque a tua mão no ombro do teu irmão e transmita o que tu estás sentindo. Transmita esta graça, transmita esta glória. Deus tem um tempo, Deus tem uma hora, Deus tem o tempo. Deus só trabalha no tempo. Raba Shandaraya Parabahai. Fala língua estranha, irmão. Adore a Deus. Você está na igreja. Adore a Deus. Você está no culto de louvor a Deus. Ninguém está enterrando ninguém aqui. Estamos adorando aquele que vive. Adore, adore.
esse movimento aqui em Curitiba. Sabe por quê? É porque esses que estão adorando a Deus estão convivendo com a promessa. Paulo teve que conviver com a promessa há 14 anos. Convivendo com a promessa, é um outro tema aqui hoje já, né? Convivendo com a promessa, dormindo com a promessa, comendo com a promessa, trabalhando com a promessa. Quando Paulo volta para a cidade de Tarso, a Bíblia, e depois de todo o movimento dos 14 anos, Barnabé parte em direção. Quando chegou a hora, Barnabé partiu. E quando Barnabé achou Paulo, eu creio que Paulo estava trabalhando nas suas ocupações. A cidade de Tarso, 80% da população trabalhava como fabricante de tenda. A cultura judaica diz que o filho era da profissão do pai. O pai de Paulo era fabricante de tenda. O avô de Paulo era fabricante de tenda. Ato contínuo, Paulo também estava lá. Irmão, do jeito que você está, Paulo estava. Paulo estava ali cortando o elemento para construir, para a fabricação da tenda, costurando e fazendo isso, irmão, trazendo recursos para a sua casa, trabalhando. Lá estava ele, trabalhando, e aquilo queimando nele aqui. Não é assim que acontece conosco? E aquilo queimando aqui assim. E ele lá, cortar. Lá na frente ele vai até falar sobre esse corte lá, quando ele escreve uma carta a Timóteo, dizendo que o obreiro precisa manejar, né? A palavra manejar é ortotomonta, que significa cortar. Paulo está pegando as suas funções para dar mais valor naquilo que ele está ensinando a Timóteo. Lá está Paulo cortando. Vem cá, Nani, por favor. Permissão, irmãos, permissão. Está aqui Paulo cortando. Chegou o dia. Faz como se você estivesse cortando alguma coisa assim. Isso. Lá vem Barnabé. Não há distância que vai impedir a hora de Deus. Lá vem Barnabé. 100 quilômetros, 200 quilômetros, 250. Buscar Paulo. E achando, disse Paulo, vamos para Antioquia, porque há uma obra de Deus ali. Vamos. Se você entendeu, glorifique a Deus. Se você entendeu, adore. Deus vai te achar no tempo certo. Eu não sei quantos anos, eu não sei. Eu só sei que quando chegar a hora, Deus vai te achar. Vamos para Gálatas 4. É interessante que quando Paulo esperou o tempo, ele vai falar sobre o tempo. Quem espera do tempo, no tempo, fala sobre ele. Depois de 14 anos, Paulo é chamado. Depois de 14 anos, a promessa de Deus é cumprida. Depois de 14 anos, quando parecia que tudo estava acabado, muitos homens se levantaram nesse processo desses 14 anos. Escute isso. Grandes obreiros se levantaram nesse intercurso. Grandes pregadores, ensinadores, grandes mestres se levantaram. E parece que Paulo não entraria nesse processo. Grandes homens, Paulo talvez ouvia falar muito, e agora Paulo está lá esperando, convivendo com aquilo, esperando a hora, esperando o momento. Mas foi Deus que falou. Olha o que Deus manda eu te dizer. Foi Ele que falou, não foi? Porque estás abatido, porque estás aí querendo desistir. Eu trago esta palavra de reforço, dizendo que o teu Deus não mente. Mesmo que as peças estão sendo mexidas e parece que esta peça que você não é tocada, eu quero te dizer que Deus é que dá a última palavra. Eu sinto uma unção de Deus extraordinária aqui. Ai, chamar. Ui, calamandorou. Ah, é Deus, é Deus. Charamanaya. Diriamana, Surya Ramata.
Olha o que diz Gálatas 4. Eu estou laconicamente devido ao tempo, gente. Gálatas capítulo 4 diz-nos assim, versículo 1: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. É Paulo que escreve aqui, por sinal, está aqui a primeira carta escrita, tá? Não é 1 Tessalonicenses, a gente está enganado. Esta é a primeira. E Paulo escreveu duas, com seu próprio punho, foram duas, essa e Filemon. Quer ver Filemon direito, você vai ver que ele que escreveu. As outras ele ditava, o amanuense escrevia. Paulo está falando de um menino rico, de um menino herdeiro, que o seu pai tem herdades, patrimônios, o pai dele tem tudo, só que ele é menino, e como menino ele não pode administrar, como menino ele não pode usufruir. Aí o que o pai faz? O pai nomeia um curador, depois o Estado aqui nomeia um tutor curador, vice-versa, e o menino é educado, preparado, até o tempo em que o pai diga já está na hora, ele vai receber a herança. Enquanto o pai não falar, o menino não vai receber. Enquanto isso, meus amados, o menino como herdeiro, é aqui que eu vejo o miolo de tudo, como herdeiro, ele está debaixo. Mas ele é herdeiro, mas está debaixo. Ele é rico, mas está debaixo. Ele tem patrimônio, mas está debaixo. O pai dele é muito rico, mas ele não pode pegar nada. Por quê? Porque ele é menino, ele é criança, e criança não pode administrar coisas do pai. Menino não pode fazer obra de Deus. E ele fica ali sendo educado, preparado, treinado, e o pai fica esperando o momento de passar a herança. Vocês sabem que a cultura judaica, aqui está aqui o pastor Marcos, pastor Gabi, meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado na área teológica aqui, que está aqui professores a nível nacional, mas escute. A cultura judaica nos ensina que o menino ele passa a ser da maior idade com 12 a 13 anos, quando ele participa de uma festa chamada Bar Mitzvah, que é uma expressão aramaica que significa filho do mandamento. É lá que o menino participa de uma festa, lê parte da lei de Moisés e ele é considerado adulto. Jesus participou dessa festa. Aos 12 anos a Bíblia diz que Jesus veio para a festa da Páscoa. Lá ele participou dessa festa. Foi lá que ele se tornou adulto. Pastor, o senhor está forçando? Não. A Bíblia diz que quando a Maria pensava que Jesus estava lá na frente, voltou, achou Jesus conversando com os doutores. Aí Maria diz assim: meu filho, por que você fez isso? Nós estamos aflitos. Aí Jesus, como era adulto, já olhou para ela e disse: não sabeis vós que é necessário que eu cuide dos negócios do meu pai? Só cuida dos negócios do pai quem é adulto. Jesus já era adulto naquele dia. Escute bem, o menino tinha que ser treinado, preparado, mas enquanto isso ele ficava embaixo. Não é assim a sua vida hoje? Você tem chamada, Deus tem algo contigo, mas você fica embaixo. Eu vou falar, Jesus, pode deixar. Você fica embaixo de humilhações, você fica embaixo de doença, você fica embaixo de problema, e parece que você vai morrer. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Você vai ficar lá. E Deus às vezes usa até pessoas daqui do nosso lado para nos humilhar, para nos ferir, para dizer que é o tal, e vai segurando. Aí você fica lá embaixo, mas você diz: eu tenho chamada. Tem chamada, mas tu és herdeiro, mas ainda és criança. Mas quando chegar a hora do pai, o pai vai tirar esse pesão que está em cima de ti, essa doença que está em cima de ti, esse problema que está em cima de ti. Quando chegar a hora do pai, o pai vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Sabe por quê? Porque ele tem promessa.
crê nisso aqui? Diga para o teu irmão, tu vai sair de baixo. Mas diga, irmão, diga. Tu vai... Oh, xaramanacarabasuri. Xariabahaia. Deus está falando aqui. Deus vai te tirar de baixo e vai te entregar a herança. Deus vai te tirar de baixo e vai te entregar a vitória. Deus vai te, mas na hora do Pai. Amém? Meu Deus. Vejam bem. Primeira lição, porque Paulo foi achado. Porque Paulo esperou o tempo de Deus. Segunda lição, amados, eu tenho que correr. Segunda lição. Paulo foi achado. O Barnabé achou Paulo, segundo, porque ele esperou no mesmo lugar. Ah, isso vai doer muito, mas é de Deus, hein? É de Deus, é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Paulo foi achado porque ele ficou no lugarzinho dele. Ai, ai. Paulo foi achado porque ele permaneceu no seu lugar. A cidade de Tarso, que ele saíra aos 12 anos aproximadamente, para estudar aos pés de Gamaliel, ele voltou lá e esperou lá. Ele saiu, voltou apenas para consentir na morte de Estevão. Ficou ali estudando na escola de Ilhéu, que era ali, que Gamaliel era da mesma escola, um homem mais pacífico, apesar de que Paulo de pacífico e light, Paulo não tinha nada. Paulo ficou ali na cidade de Tarso. Ele não arredou o pé de lá. Ele não saiu procurando igreja. De um lado para o outro, eu tenho chamada. Eu tenho chamada. Eu tenho chamada, obreiro e crente, que se oferece para ser consagrado, está desclassificado. Eu não tenho culpa, que eu aprendi dos pastores primeiros. Eu tenho 36 anos que estou na Assembleia de Deus, e eu não consigo pregar outra coisa. Eu até tento mudar, mas quando eu vou mudando, Deus vem e me segurando. Está com medo? Que isso, rapaz? Paulo esperou no seu lugarzinho. Ele não saiu correndo como hoje no contexto odierno estamos vivendo. A internet oferecendo aí consagração para diácono, presbítero é tanto, evangelista é tanto, pastor é tanto, é gente comprando aí certificado de bacharel em teologia, aí coloca o anelão no dedo, ficou uma semana ali no computador, aí dizendo que tem chamada. Não acredito. Eu acredito que Deus vai te buscar lá na tua congregação, lá no teu campo, aonde você estiver. Aonde você estiver. Paulo não ficou telefonando. Oh, Jesus. E se duvidarem, eu aponto aqui. Se alguém duvidar disso, eu aponto. Paulo não ficou ligando. Lembra de mim, Pedro. Lembra de mim, Tiago. Levante essa mão aí, recebe o que eu estou recebendo. Xéria. Adore a Deus, irmão, adore a Deus.
esperou. Paulo ficou lá. Paulo não ficou. São 14 anos no anonimato. 14 anos. É interessante que Deus, quando Ele constrói um obreiro, veja a expressão que eu estou usando, quando Ele constrói um obreiro, que é construção isso, gente. Quando Deus começa a construir um obreiro, o obreiro não é construído nos holofotes, não. O obreiro, ele é construído na solidão, no deserto, no Querite, em Tarso. Ninguém é construído através das máquinas, dos flashes, não. Nós somos muito mais do que apenas essas horas que estamos aqui em cima. Nós somos muito mais do que isso. Paulo, ele sabia que tinha chamada. Eu entendo que Deus revelara para Paulo a grande missão, amados. Você sabe que é conviver com uma revelação extraordinária de Deus. O projeto que Deus expandiria a igreja chegaria na Europa, como chegou ali quando Paulo chegou em Filipos. A igreja cresceria, o nome de Jesus voaria. Paulo sabia tudo isso, mas Paulo ficou lá no canto dele, lá na congregação dele, ouvindo o outro pregar, ouvindo o outro ensinar, ouvindo o outro fazer alguma coisa para Deus. E Paulo não ficou dizendo, quando chegar a minha vez. Não, ele ficou lá. Porque a maior virtude de um homem, de uma mulher de Deus, é a humildade, é reconhecer. Paulo ficou esse período de estágio ali, no seu lugarzinho. Eu estava conversando com alguns pastores, e é interessante que eles me disseram que quando eles procuram um obreiro, ou um crente para dar algum cargo, e ele sentiu vontade ali, o obreiro ou o crente já se mudou, já está no outro ministério. Depois que ele vai descobrir, são os apressados, são os que não sabem esperar. E eu estou aqui como profeta, dizendo, quer você ou goste ou não desta mensagem, espera, fique lá no seu lugar, porque na hora de Deus, Deus sabe onde tu mora, o teu endereço. Deus te conhece. Você quer que eu prove isso? João capítulo, vamos lá, João capítulo 1, terminando. João capítulo 1, versículo 42. João capítulo 1, versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, ou seja, eu conheço o teu presente, tu és Simão, o teu nome é Simão, presente, filho de Jonas, o teu pai era Jonas, passado. Deus conhece o teu passado. Tu serás é futuro, chamado Cefas. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente e Deus conhece o teu futuro. E quando chegar a hora de Deus te buscar no lugarzinho que você estiver, vai acontecer o que está em Atos capítulo 9. Ou a Bíblia hoje está sendo aberta de uma forma extraordinária. Que maravilha. Atos capítulo 9 e versículo 11 diz assim, na hora de Deus, na tua hora que chegar o momento, vai acontecer isso aí, ó. Disse o Senhor, levanta-te. Olha os detalhes, olha o detalhe aqui. E vai, aonde? A uma rua chamada direita. Quando tu chegares nessa rua chamada direita, pergunta em casa de Judas. E por um homem lá na casa de Judas, tu vai perguntar, olha que detalhes, né? Por que é que Deus não diz, chega lá, olha os detalhes. Vai na rua chamada direita. Pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está. Como é que Paulo estava, irmão?
na frente da televisão vendo as novelas. Porque muita gente se assusta quando eu falo isso, irmão. Ou nós temos que pregar a favor de novela. Na frente dos filmes imorais. Aí depois quer ter chamada. Como é que ele estava? Ele estava orando. Ele não estava batendo em casa, não. Estava ali. Deus, estou aqui. Conta para Deus. Fala com Ele. Aleluia. Fala para Deus. Ele estava orando. Paulo estava orando. O homem que foi para matar crentes agora está de joelho, está orando, está buscando a Deus. Não fique com essa mente ociosa, gente. Uma mente ociosa é a oficina do diabo. Não fique correndo, procurando, pulando. Espera. Obreiros, irmãos, amigos, espera no teu lugar. No teu lugar. Ah, mas eu estou bem longe, a minha congregação é no último bairro. Não importa. Não há distância para Barnabé te encontrar. Não há distância. E quando chegar a hora, Barnabé vai lá e vai te achar. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo estava orando. Paulo não estava nas negociações. Paulo não estava nas mesas de negociações. Olha, é o seguinte, você fica com tanto, você fica com isso, não. Paulo estava longe disto. Falar, Jesus, eu vou falar, pode acreditar. Paulo não ficou barganhando nada, porque a igreja não é ali o Congresso Nacional, de onde os políticos dizem, vote em mim que eu te dou isso. A igreja é diferente, quem manda nela é Jesus. Sendo trocados na madrugada. Deus está me revelando isso aqui. Negociações feitas na madrugada. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o sangue de Jesus é vertido sobre a igreja. Levante a tua mão. Se Deus estiver nessas palavras, sinta a sua presença. Isso, adora. Vai orar, ora. Pastor Pimentel, depois que eu vim no congresso da UMATS, janeiro aqui, eu recebi 37 convites para voltar em Curitiba. 37. Só estou voltando agora. Sabe por quê? Porque eu recebi permissão de Deus para voltar. Quando eu saí por aquela porta, Deus falou comigo, tu vai orar e só recebe um convite de volta aqui quando eu te falar. E muitos ligaram para mim, e eu dizia não. E dessa vez o telefone tocou, Deus disse, pode ir, agora é hora. Charamandará, permanece no teu lugar, na tua posição. Ele foi achado porque estava orando. Ele foi achado porque estava no seu lugar, no seu lugarzinho ali na cidade de Tarso. Mas quando chegou a hora, Barnabé o achou e disse, vamos.
Davi foi achado. E era o único que estava lá no mato, lá no campo. O resto estava tudo na sala. Mas foi o único que foi achado. Por quê? Porque ele não ficou ali naquela expectativa. Porque quando o sacerdote chegava na casa de alguém, pode ter certeza, alguma coisa ia acontecer. Um rei iria surgir. Uma notícia do céu estava chegando. E todo mundo correu para Samuel. Davi não correu, ficou lá trabalhando. E todos se apresentaram. Todos os dotes passaram perante a vista de Samuel. Até Samuel ficou impressionado com alguns. Mas Deus disse: não faça isso. Eu é que tenho a pessoa certa. Eu estou provendo um rei. Um rei. Nunca faltará aos homens de Deus aqui na terra. Eu sei que existe uma classe aí que está totalmente desvirtuada. Eu sei. Mas ainda tem homens de Deus na terra. Ainda tem gente de família na terra. E quando Davi estava lá, Deus disse: Davi, vem cá. Mandaram buscar Davi. Davi sai de trás das ovelhas para ser rei de Israel. Por quê? Porque ele esperou no seu lugar. Quando alguém te convidar para ir, eu vou falar, essas igrejolas que estão surgindo aí, essas igrejolas aí divididas, porque eu não sou contra alguém chegar e pregar o evangelho para o pecador, mas quero pregar onde já tem crente, tirar os crentes dizimistas da igreja. Quando chegar essas igrejolas aí, irmão, não dá ibope para isso não. Diga que você já pertence à igreja. Quando chegar aí alguém aí totalmente desamado, endemoninhado, vestido de paletó e gravata, dizendo que recebeu chamada para abrir trabalho, isso é mentira. Deus não divide nada. O Deus que eu prego, ele não é Deus de divisão. Isso é mentira. Eu vou ter que parar porque amanhã vou me dar mais cedo, que eu sei. E a gente vai falar mais um pouquinho. Porque a gente jejuou, ó. Jejuamos e oramos. Então a gente precisa de um tempo maior para poder falar o que Deus quer. Porque isso faz dar um resultado extraordinário. Quem concorda comigo, levante a mão. Amanhã Deus tem uma outra palavra. Hoje só é para a gente, né? Mas como amanhã é domingo. Em último lugar, para a gente terminar, isso é uma palavra missionária, viu? Primeiro, Paulo foi achado porque esperou o tempo de Deus. Segundo, Paulo foi achado porque ele esperou no mesmo lugar. E em terceiro lugar, Paulo foi achado por Barnabé porque ele esperou preparado. Ele não se preparou depois que chegou, é o grande problema. Ele se preparou antes. Irmão, nunca peça oportunidade, peça preparo para as oportunidades. Entenderam isso? Nunca peça uma oportunidade, peça preparo para essas oportunidades. Sabe o que Paulo fez? 14 anos Paulo foi se preparar. Ele foi se preparar teologicamente, espiritualmente e psicologicamente. Paulo estava pronto, 14 anos no forno, queimando tanto por cima como por baixo e pelos lados. Prontinho. Quando ele saiu pronto. Paulo não tinha dificuldade. Não podia ir de barco, ele ia a pé. Não podia ir a pé, ele ia correndo. Podia ir correndo, ele ia de outra forma, mas ele ia. Ele dizia: ai de mim, se não anunciar. E para terminar, sabe aonde Deus prepara o homem? Na solidão, no deserto. É no deserto. Leia comigo para nós terminarmos. 1 Reis, capítulo 17 e versículo 1. 1 Reis. Enquanto os irmãos estão à procura, eu tenho ali um livro com vários versículos explicados e um esboço, tá? Um livro lançado agora com vários esboços para ajudar os irmãos a manejarem ali no culto, pregarem. É uma ajuda, tá? CD A5, DVD A15 e o livro A10. Ajuda a mesa da misericórdia, viu?
no Espírito. 1 Reis capítulo 17 diz assim: e apareceu Elias. Diga comigo, apareceu Elias. Apareceu Elias. O versículo 24 desse mesmo texto do 1 Rei diz assim: uma mulher olhando para Elias disse: eu vejo agora que tu és um homem de... Não é isso que diz o verso 24? Amados, o que levou Elias a passar de uma graduação de homem anônimo para um homem de Deus? Tudo no mesmo capítulo, não foi? No versículo 1 era Elias, no versículo 24 era homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: Elias, esconde-te. A palavra esconder ali nos seus radicais não é esconder de fugir, é esconder de preparo. Deus estava preparando Elias lá no Querite. Ele estava sendo preparado lá. E o preparo de Elias durou aproximadamente 3 anos. Foram os 3 anos que Elias ficou no Querite. A palavra Querite no original significa colocar no tamanho certo. Então Deus olha para Elias e diz: Elias, vai para o Querite, porque eu quero te colocar no tamanho certo. Depois que Elias saiu do Querite, quando Elias saiu do Querite, sabe o que aconteceu? Ele foi desafiar Acabe e os profetas de Baal. Por quê? Porque ele estava no tamanho certo. Deus vai te achar quando tu esperares o tempo, no mesmo lugar e preparado. Hoje você está no Querite, e o Querite é sinal de preparo. Deus está te preparando. Mas quando tu saíres do Querite, tu vai sair como homem de Deus. Vamos ficar de pé. Como mulher de Deus. Eu vejo agora que tu és homem de... Coloque a sua mão no ombro do seu irmão. Coloque a sua mão. Ore agora, ore. Espírito Santo, fale melhor nesta noite. Tem gente aqui esperando o teu tempo, Senhor. Tem gente aqui que está no lugarzinho dele. Tem gente aqui no Querite, Jesus. Tem gente aqui no Querite. Tem gente aqui no Querite, Jesus. Tem gente aqui que a promessa está chegando, o cumprimento da promessa. Ore, irmão, ore pelo teu irmão, ore por ele. Tira aí uns segundos para orar por ele, ora por ele, ora, reconheça que ele tem chamada, reconheça. A hora de Deus vai chegar. Rica, labatura, manasso. Eita, que graça, que unção. Isso, amarranoxoia. Isso, Deus, olha o tempo de Deus chegando na tua vida. Olha o tempo de Deus chegando na tua vida. Olha a hora de Deus. Deus vai te tirar de baixo. Olha a glória de Deus aqui. Eita, Deus, compartilha com eles o que eu estou sentindo da tua parte. Compartilha com eles, Deus. Compartilha com essa igreja. Compartilha com os meus amigos, os obreiros, Senhor. Saúde ao pastor José Pimentel de Carvalho. Dê saúde. Dê saúde a este homem. Dê saúde a esta coluna. Dê saúde a este patriarca. Dê saúde a esse Barnabé. Quantos homens este homem já foi buscar? Quantos Paulos este homem já fizera? A história contigo ainda não acabou, homem. A minha história contigo ainda não acabou. Ainda tenho algo contigo.
E tu conheces a minha voz, tu conheces a voz do teu Deus, tu conheces a voz daquele que fala contigo. Há uma história ainda que precisa ser terminada. Eita, lava, chora, bacala, mandara, bacala, Itabasúria. Ai, manás, Saria, bacala, Súria. Jesus, dê saúde a esse homem. Ariabaé, Barnabé, Barnabé. Ainda tem Paulo para esse homem colocar aqui, Pai. Ainda tem o Paulo que está sendo preparado, Pai. Ainda tem o Paulo que está sendo preparado. Ariabaxanda, Calabato, Toti, Barra. Iriabaxandarabaia. Adore a Deus, adore. Opa, eu vou pular, opa. Não se escandalize, a minha pressão está muito alta. É a glória de Deus aqui. Aleluia. Deus vai te achar aonde você estiver. Eu quero que você adore. Adore, me dê mais um momento aqui, porque Deus está curando gente aqui. Enfermidades estão indo embora. Você está liberado para adorar. Você está liberado para adorar. Ninguém vai impedir o teu encontro com Barnabé. Diabo, tu não vais impedir esse encontro, diabo. Ninguém vai impedir Barnabé chegar contigo. Profetiza isso pro teu irmão agora, profetiza. Diga para ele, ninguém vai impedir o teu encontro com Barnabé. Barnabé já está chegando. Profetize, irmão. Eu quero ver você profetizar. Olha para ele, abraça o teu irmão aí. Dê um abraço nele e diga: ninguém vai impedir o teu encontro com Barnabé. Eu preciso aprender um pouco aqui. Abrace o teu irmão e diga isso. Aqui, companheiros, obreiros, abrace o teu irmão e diga: Barnabé vai te encontrar. Barnabé já está chegando. Barnabé virá. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
vai dar um abraço nele. Abraço, irmão, quebre a diferença. Quebre toda a diferença. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Deus está quebrando resistência aqui, pastor Raimundo. Estou sozinho, pois Saia do teu lugar e dê um abraço nele. Deus cuida de mim, Peça perdão, mas dê um abraço. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Saia do teu lugar e abrace o teu irmão. Eu estou querendo deixar esse microfone, mas o Espírito Santo manda eu te dizer isso. E eu me preparei para essa festa. Saia do teu lugar e vá pedir perdão. Quebre resistência. Diga para ele: eu te amo, irmão. Diga para ele: eu preciso esperar Barnabé do teu lado. Olabacharabakalabasuria bahanas. Isamanasuria. Vamos esperar Barnabé. Oh, aleluia. Deus é fiel, Isso, abrace, abrace, abrace. Não fique com vergonha, irmão. Abrace. Abrace ele. Isso, olha que maravilha, que maravilha. Isso, é isso, irmão. Se tiver alguém para aceitar a Jesus, pode vir. toda promessa. Irmão, traga esta pessoa aí para aceitar a Jesus. Deus é fiel, Traga esta pessoa para aceitar Deus é Jesus.